Boa noite. Boa noite. Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Leandra Zoraide, Cirlei, Antônia. Boa noite, pessoal. Vamos entrando que o assunto hoje vai ser medo. Esse medo que atinge a todos nós. Como é que a gente pode lidar com o medo? Mês passado nós fizemos a live da paz, né? Como encontrar paz no dia a dia, no caos. E hoje nós vamos falar sobre o medo. Friozinho em São Paulo. Boa noite, Sônia, Luciana, Margarete, Maria Núbia, Marisete. Boa noite, Marisete. Lília. Tudo bom, Lília? Sapensa, Ana Maria. Matsui. Amane, Silvana. Boa noite. Hoje o assunto é o medo. Eu tive uma inspiração para falar do medo sobre o ponto de vista integrativo, né? E eu acho que vai ser uma live muito interessante. No final nós vamos fazer uma meditação curtinha que vai ajudar bastante. O medo sobre um olhar integrativo, sobre o olhar da homeopatia, da medicina chinesa, da psicologia e da espiritualidade. Quantos de nós deixamos de viver algo lindo por medo, né? Será que isso não é bem frequente? Quanto a gente deixa de ir ou deixa de fazer, deixa de deixar acontecer por medo, por receio. Lógico que o medo, ele tem um caráter bom, que é de nos proteger, mas ele também pode nos paralisar. Então, o medo é um mecanismo de defesa, que se não for bem regulado e não for bem consciente, pode nos prejudicar no sentido de nos paralisar e gerar muitos sintomas. Então, nós vamos olhar com carinho para esse medo, com carinho, com coragem, com consciência do medo. Então vamos averiguar dentro da gente hoje o que nos dá medo e não nos criticarmos tanto, né? Mas compreendermos, aprendermos a trabalhar esse medo, a viver com esse medo de forma que não nos paralise quando ele é muito grande. A homeopatia, vamos começar pela homeopatia. Acho que o seu Dalto. Obrigada, Dalto. A homeopatia, ela interpreta o medo como uma energia vital em desequilíbrio. Alguma coisa desequilibrou na nossa energia, na energia que movimenta o nosso corpo e que nos dá vida. Então, a homeopatia, ela não suprime o medo, ela desperta a força vital para atravessá-lo. Então, o intuito da homeopatia é nos dar uma quantidade de energia suficiente para que esse medo fique controlado, modulado e não nos afete, nem física, nem emocionalmente, nem mentalmente, nem espiritualmente. Alguns remedinhos que a gente usa só para exemplificar. O medo súbito, o pânico, a síndrome do pânico, o medo súbito e repentino e muito intenso, nós costumamos prescrever Aconitum. Às vezes até associado ao fósforo. O fósforo é muito usado para medo de escuro, para medo de trovão, para medo de fogos de artifício.
Mas se ele for associado ao acônito, ele pode ser um grande medicamento homeopático para a síndrome do pânico, que é um medo descontrolado, súbito e patológico. O arsênico a gente dá muito para quem está com muito medo da morte. O arsênico album, o grande medicamento do medo da morte. A calcária carbônica nós vamos dar para os hipocondríacos, né? Para o pessoal que tem medo de doença, mas medo patológico de doença, de só pensar em doenças, de só fazer exames repetidamente por medo de doença. Então, para vocês terem a noção de que a homeopatia, ela individualiza o medo. Ela nos mostra qual parte da energia vital, em que ponto ela está desregulada. Então, é uma visão muito interessante do medo. Numa entrevista homeopática, numa anamnese de homeopatia, nós vamos nos detalhes e sempre tem um momento que nós vamos perguntar quais são os seus medos. Então, muita gente para e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de água, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de inseto, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de fracassar, isso é um licopódium, eu não posso errar, ele se cobra demais, medo de errar, de fracassar. Então, nós vamos nos detalhes. Já na medicina chinesa, o medo diz respeito ao rim. O medo é profundamente enraizado no funcionamento do rim. O rim é o centro da vitalidade, que é a energia Yuan Qi. Então, no momento da fecundação, o milagre da vida, a junção do espermatozoide com o óvulo, vai albergar a energia Jing ancestral, que vai ficar no rim direito. Mas o rim, do ponto de vista do emocional, tem a ver com autoritarismo e medo. Então, fundamentalmente, o desequilíbrio dessa energia vital do rim pode gerar medo. Assim como o medo pode afetar o rim. Então, é uma via de mão dupla. Quando nós vamos tratar o medo na medicina chinesa, nós vamos fazer acupuntura para os rins, nós vamos dar fitoterapia chinesa para os rins. Mas o rim, ele tem uma ligação direta com o coração, que é a morada da alma do Shen. Então, quando a gente tem um rim fraco, que é o elemento água fraco, a tendência é aumentar o fogo do coração. E isso gerar muito mais desequilíbrio do ponto de vista da ansiedade, dos pensamentos repetitivos. Então, existe uma correlação direta do medo com o rim, mas isso pode provocar outros desequilíbrios que vêm da falta de energia vital do rim. E entre eles, você pode ter a tristeza, que pertence ao meridiano do pulmão. Você pode ter a raiva, que pode crescer por falta de energia do rim. E tudo começou no medo. E se desenvolve em outros sintomas emocionais, como a ansiedade, a raiva, a preocupação excessiva. O crescimento, o desenvolvimento e a longevidade são dadas à energia do rim. Então, nós vivemos mais e a criança se desenvolve mais rápido, tem um crescimento mais normal e até bem desenvolvida, são as crianças que têm um rim bom. E nós temos que cuidar do nosso rim no nosso envelhecimento. A tendência do idoso é ter medo, exatamente porque ele vai gastando a energia do rim, desse rim ancestral, do rim direito. A vitalidade sexual, a vitalidade reprodutiva, principalmente dos homens, também é dada a responsabilidade ao rim. E o rim, ele mexe com o Zi, que é a coragem, a nossa força de vontade. Força de vontade diz respeito ao rim. A resiliência emocional diz respeito ao rim. Você sabia disso?
porque a resiliência diz respeito ao rim, a energia do rim. A disposição, o pique, o ânimo, a vontade de fazer as coisas diz respeito ao rim. A pessoa que é muito medrosa acaba não sendo uma pessoa corajosa, então perde a coragem. Tudo está relacionado ao Zi, que é o espírito do rim. Então, coragem, iniciativa, vontade tem a ver com o rim. Então, o medo é considerada também na área da psicologia como uma emoção primária. O sentimento do medo é normal. Sentimento é normal e o medo pode ser saudável, porque o medo, ele sendo um medo natural, ele é um medo protetor, ele ativa um instinto de sobrevivência. É útil ter medo para você não arriscar sua vida despreparado, né? Não arriscar passar por um fio, por um lugar perigoso num viaduto. Então, é um instinto, é o rim que te protege, isso é normal. Porém, o medo, ele também pode ser patológico, ele pode ser uma emoção patológica. E como isso se manifesta? Quando o medo é patológico, ele é um medo crônico e paralisante, e um medo que atinge diretamente o emocional, provocando os vários sintomas emocionais. Sensação de vulnerabilidade, a pessoa se acha desprotegida. O pânico, muitas vezes sem causa aparente. Qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer coisa vai dar pânico. Bloqueio diante dos desafios. Então, a pessoa não tem coragem de enfrentar os desafios. Lapsos de memória. Por quê? Porque o rim, que é o órgão do medo, ele rege o nosso encéfalo, o nosso cérebro. E aí vem a falta, o desgaste, a falta de memória. A dificuldade de concentração, tudo a partir de um sintoma inicial de medo, que leva à perda de energia vital do rim, que leva a todos esses sintomas. E aí esse medo, ele pode generalizar e se tornar um medo do futuro, um medo paralisante, o medo de não investir, de investir e dar errado. Investir não no sentido financeiro, investir no desenvolvimento da pessoa, no planejamento de vida da pessoa. É uma pessoa que não tem planejamento de vida por medo. Sentimento de que a pessoa não tem chão de sustentação. Então, eu estou definindo isso para vocês entenderem o grau de desenvolvimento do medo, aonde chega. E o grau de desenvolvimento de perda de energia do rim a partir de um medo inicial. Esse medo, ele vai gerando uma exaustão do rim, da energia do rim. E aí pode se manifestar uma insegurança crônica, existencial, desmotivação de vida. Então começou tudo com medo, aquilo foi se agravando e hoje eu não sei para que eu estou vivendo. Qual é o motivo de eu estar aqui? Qual é a alegria? Qual é a motivação? E vai gerar uma ansiedade constante. A pessoa vive na ansiedade e no medo, no disparo de adrenalina constante. E aí vem os medos de envelhecer, medo da morte. Então, aquela pessoa que passa uma vida com medo, quando ela chega na idade avançada, que ela está mais velha e não realizou no passado tudo o que tinha que ter realizado, só ficou na vontade e não realizou, ela continua com muito mais medo agora. E aí ela tem medo, além de envelhecer mais e de não ter realizado nada e não ter mais força de vontade para realizá-lo agora, ela ainda acrescenta o medo da morte. Por quê? É o medo que está mais próximo dela. Porque ela já está idosa, então a idade vai chegando, a morte vai já se aproximando e ela não realizou nada que tinha planejado a vida toda por medo. Agora ela tem o medo desse futuro, esse futuro representa a morte. Isso é um dos medos mais difíceis de tratar, dentro do ponto de vista da desorganização da energia vital.
nós podemos entrar numa exaustão da energia do rim e gerar fobias constantes. Aí é fobia de tudo. Começa com uma fobia por uma coisa, vai se estendendo para outra, que entra, além da síndrome do pânico, entra o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que vem originado do medo e que provoca medo. Porque se eu não fechar, se eu não verificar se o gás está fechado, eu tenho medo de morrer asfixiado. Se eu não verificar que a porta está fechada, ou se eu não usar aquela cor de roupa, eu posso morrer, eu tenho medo. Eu tenho medo que alguém se machuque, que alguém morra porque eu deixei de fazer algo. Então é um medo exaustivo, generalizado, incapacitante, imobilizante da vida. O medo ele pode gerar sintomas físicos de zumbido no ouvido, tonturas, incontinência urinária e dores lombares na região dos rins, lombalgias. Então, uma pessoa medrosa é uma pessoa que, em geral, tem pé frio, tem dores lombares, tem tontura, vira e mexe, tem zumbido, zoeira, porque é o medo. Então, nomear o medo é importante. Qual é a raiz do seu medo? Analisar, é o abandono? O que começou a gerar medo? O abandono, a rejeição, o fracasso. Então eu errei uma vez e agora eu fico com medo de errar sempre. Eu fico com medo de decepcionar quem está do meu lado. Eu fico com medo do julgamento dos outros. E aí eu me sinto sozinho, rejeitado, abandonado, e aí vai virando um medo, porque eu tô sozinho, não tem ninguém. Então nomear o medo é importante, saber do que eu tenho medo, ser sincero com você mesmo, questionar essa realidade do medo. Ele existe? De fato aquilo aconteceu para que hoje eu me sinta desse jeito, com esse medo? Por que eu tenho medo do escuro? Alguma coisa aconteceu? Então, o que a gente propõe, a psicologia trabalha, é os pequenos enfrentamentos graduais do medo. Então, se eu tenho medo de dirigir, eu vou devagarzinho, vou arriscar, ter a coragem de pegar o carro para dar uma volta no quarteirão. A gente tem que desafiar o medo aos poucos para poder superá-lo, seja qual for o tipo de medo. A deficiência, então, do rim, ela não, na mulher menopausada, é muito comum a mulher entrar na menopausa e nunca teve medo, agora eu tenho medo. Por que isso acontece? Porque é característico da menopausa a deficiência do rim. E o yin do rim é o local do medo. É o desequilíbrio energético que gera medo. Então, quando a gente começa a fortalecer o rim dessa mulher menopausada, o medo desaparece. E ela consegue se sentir mais confortável. Atrás do medo da menopausa tem a ansiedade, que é aquele eixo, né, da água e do fogo. O rim é avô do coração, que é o órgão da ansiedade. Se eu tenho pouca água, o fogo do coração aumenta. Então, quanto menor for a energia vital do rim, maior vai ser a ansiedade, por efeito em cima do meridiano do coração. Isso é muito interessante e é muito comum no dia a dia do consultório. Então, nós falamos da homeopatia, nós falamos da medicina chinesa do sentido do rim, que explica muito bem os medos. Nós falamos da psicologia, dos enfrentamentos do medo, da identificação da raiz do medo e de nós conseguirmos enfrentar com pequenos desafios diários, nós nos lançarmos na direção de superação do medo. Agora nós vamos falar da espiritualidade. Então, como é que a gente orienta as pessoas a terem a capacidade de superar o medo através da espiritualidade? Antes disso, eu quero só comentar que a fitoterapia chinesa, ela vai tratar o medo.
tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista da energização do rim. Então, a gente tem o Bao Wei de Huang Van, o Wu Zi Yanzong Pian, o Goji Berry, o Liu Wei de Huang Van, o Gifu de Huang Van. São as ervas chinesas que nós vamos fazer o diagnóstico pelo pulso, pela língua, pela íris. E a gente pode manipular outra erva para o meridiano do coração, como Xuanzao, como Tianvan, Buxindan. Então, o medo, por ele ser profundamente enraizado no rim, e nós termos um acesso a uma coleção de fitoterapia chinesa, quando a gente começa a tratar o paciente, a mudança é muito grande e rápida. Então, fica essa sensação de que a insegurança pode ir embora, o medo da morte, o medo de não ser apoiado, porque tem pessoas que têm esse medo. Então, nós podemos levar um tratamento com os medicamentos homeopáticos em paralelo à fitoterapia chinesa e à acupuntura. Do ponto de vista da espiritualidade, interessante desenvolver uma oração pessoal de entrega do medo. Né? Você que tem qualquer tipo de crença em algo maior que rege o nosso dia a dia, a nossa vida, o planeta, o universo, então visualize-se, imagine-se amparada pela luz protetora. Então, quando a gente imagina que algo maior é superior a nós, a nossa vontade, porque nós estamos num completo desconhecimento do divino, né? Ele é invisível para nós, então a gente tem que ter atitudes de sentir fé. A respiração, inspira e respira, pensando na sua proteção divina, né? Pensando que algo é muito maior que nós todos, e que esse algo existe, é real. E ele vai nos tratar, vai nos amparar, vai nos proteger, e nós vamos nos entregar a esse Deus maior que todos, porque ele é capaz de me segurar no colo. Então, que tal você começar a escrever o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Pega lápis e papel. E assim, na hora que você identifica o medo, tenta entender o que veio antes desse medo maior. E daqui para frente, na linha do tempo, o que eu posso fazer? Qual é a ação de coragem que eu posso ter amanhã, ou agora, ou daqui a pouco, para que esse medo seja vencido? Pequenas ações de coragem. O medo, gente, é algo que não existe. Deus não criou todos nós para termos medo. É um sentimento que nós criamos a partir de pensamentos e vivências da vida. Então, o medo é algo criado, e o pior, é um monstro que a gente dá comida todo dia. A gente muitas vezes faz esse medo crescer. Então, nós temos que ter alternativas de amenizar. Então, escrever o medo, tentar entender de onde ele veio e tentar colocar estratégias para vencê-lo, com coragem e pouco a pouco. Não precisa ser uma coragem absurda, vencer o medo numa tacada só. Também não é assim. E assim, o medo, ele pode unir todos nós, mas o amor nos liberta do medo. O único caminho é o amor. O amor no sentido ágape, no sentido divino, no sentido de amarmos a nós mesmos e ao outro. Amarmos a Deus acima de tudo. Então, o amor, o medo, ele não é uma fraqueza, ele é um chamado para você se reconectar à sua fonte de força interior. Buscar lá dentro de você essa força. E quando a gente tem a oportunidade de cuidar do nosso rim, através da nossa alimentação, através das ervas, através da homeopatia, nós vamos restaurar a nossa coragem.
tonificar a energia vital, porque tudo está ligado. A energia que circula nos meridianos de energia do corpo regulam o nosso emocional, a nossa mente, a nossa base. Então, quando nós começamos a tratar o rim, nós vamos restaurar a nossa força vital, a nossa força de vontade, a nossa coragem, a nossa confiança na vida. E as coisas vão se modificando de uma forma bastante mágica. E a gente vai trabalhando lentamente, a gente vai vendo. E tem momentos do tratamento que eu convido a pessoa, quando a pessoa, eu vejo que o rim, pelo exame do pulso da língua, o rim já não é mais o responsável pelo desequilíbrio fundamental emocional do medo, mas que tem algo atrás muito profundo e que pode ter vindo lá da vida intrauterina, quiçá de outras encarnações, não sei. Aí eu faço uma proposta. Você quer realmente resolver esse medo em todos os níveis de energia teus? Então eu vou dar as doses únicas, eu escolho um medicamento que combine com ela, que tenha a ver com o medo dela. E aí eu vou dar a dose única daquele medicamento, na C200, na C1000. C é a centesimal hahnemanniana, é a diluição do medicamento homeopático. Então, quem se trata com homeopatia sabe que lá no vidrinho tem o nome do medicamento, a letra C e o número. O número significa o número de diluições em 100 ml de água. Então, quando eu vou dar uma dose única, por exemplo, vou me eleger o fósforos. O fósforos é um grande medicamento muito comum usado para o medo. Então, a pessoa já vem sob um tratamento da energia vital do rim. Esse rim está estabilizado e o medo ainda continua. Nós vamos tratar todos os níveis de energia com as doses únicas. Então, quando eu dou fósforo na C200, eu estou tratando o corpo físico para o perispírito dela. Dose única, um vidrinho pequeno, toma só aquela dose. 15 dias depois, eu vou dar na C1000. Eu vou tratar o corpo emocional, uma dose única. 15 dias eu vou dar 10.000, eu já estou tratando ali entre o emocional e o mental, inferior. Depois de 15 dias, 100.000, eu estou tratando o racional dela, o ego, a grande couraça. Depois eu vou para 500.000, eu já estou numa faixa de espiritualidade. E em algumas pessoas eu chego a dar potência 1 milhão, que é a máxima potência que nós conseguimos preparar na área farmacêutica, na farmácia. Mais que isso não tem. Então, quando eu for fazendo as doses únicas, eu estou querendo liberar o medo em todos os níveis do corpo áurico dela. É muito interessante. Não dá para se fazer a qualquer momento com qualquer pessoa. A pessoa tem que já estar bem drenada, o organismo com os exames bem equilibrados e a pessoa com um trabalho profundo de autoconhecimento e querendo resolver essa questão do medo paralisante. E o que acontece nisso? Eu falo, cada dose única que você tomar, você vai anotar o que você sente. Sente do ponto de vista físico, do ponto de vista das suas recordações, dos seus sonhos e vai observar as suas atitudes no dia a dia. E você vai fazer um relatório. Esse relatório não é para mim, é para você mesmo. Porque depois você vai reler todo esse acompanhamento das doses. E é incrível, porque é como se a gente fosse liberando o medo desde o nível mais primitivo, físico do corpo, até o nível mais espiritual. E é muito comum a pessoa recordar de situações, ou por sonhos, ou por intuições ou meditações, de situações de medo que ela nunca ia lembrar de uma forma consciente. E aí, se ela tiver um acompanhamento psicoterapêutico e espiritual, ela transmuta a energia e se cura. Mas é tão interessante porque nós somos um conjunto de emoções. Então, às vezes, vamos imaginar uma rosa. O medo são essas pétalas de fora. Então, a gente vai tirando essa pétala, essa nas potências únicas, e depois aparece mais
um outro tipo de sentimento. Aparece uma raiva, por exemplo. Estou dando um exemplo. Uma raiva que não aparecia. Essa raiva ela estava encoberta pelo nível intenso de medo. E aí nós podemos entrar num outro nível de medicação para a raiva. E nós fazemos, isso é lógico, isso se faz assim, uma vez cada 10 meses, num processo de uma pessoa que está profundamente conectada com essa vontade de se autoconhecer e de melhorar como pessoa nessa vida. Porque nós temos muitos mecanismos de defesa e muitas couraças até chegar no núcleo da nossa existência. Então, na hora que você faz uma análise, faz uma psicanálise, começa a usar essas doses únicas de homeopatia e vai descascando e vai tirando até chegar no miolinho do nosso inconsciente, é libertador. A paz desfrutada é demais. Então, então a gente vai. O medo é sempre um mecanismo de defesa. O medo, quando ele é patológico, é um excesso de autoproteção. Então eu deixo de fazer para me proteger. Mas eu estou querendo me proteger do quê? O que é que tem lá dentro de mais profundo que dói tanto na minha alma e que eu não quero tomar contato? Então o medo, quando ele sai desse mecanismo forte, dessa couraça forte, aparece a essência. E aí o trabalho terapêutico é doloroso, não é fácil? Não é fácil. Mas tira a nossa máscara, desvenda, desnuda. Então eu acho um método bem interessante. Não é algo que eu faço, eu fiz com poucos pacientes mesmo, assim, talvez 2, 3 por ano. E olha que eu tô aqui no consultório todos os dias, mas existe esse momento onde a pessoa está pronta para. E o que é mais bonito depois desse trabalho feito é a ascensão espiritual em vida ainda. Isso é lindo. Porque a pessoa entra numa conexão com o divino de uma forma tão humilde. Porque nós somos o quê? A gente é o quê nessa noite escura da alma? A gente tem um despertar de luz, uma conexão com Deus incrível, que talvez acelere e antecipe anos de meditação, de iluminação. Então, olha a capacidade da homeopatia, mais aliada à medicina chinesa, à fitoterapia, no sentido de você tentar corrigir as deficiências energéticas dos órgãos, do rim, fígado, pulmão, coração. É incrível, é uma experiência incrível. Então, eu gostaria... Bom, eu acho que nesse momento eu posso tirar as dúvidas de vocês, porque no final da nossa live, daqui a uns 10 minutos ou 15, eu gostaria de fazer uma vivência sobre o medo, que eu acho muito interessante, unindo uma meditação que também fortaleça o rim e que mexa com essa energia Jing vital que causa tanto medo. Então, tem alguma pergunta, Patrícia? Medo de andar de avião, medo, alguém perguntando como faz para desopilar o fígado. A Tereza Moscovici falando medo de adoecer, medo de perder a autonomia, quem tem 60 a mais e 70 a mais. Quando eu falei, quando a gente vai envelhecendo, né? Que passa ali principalmente dos 60 anos, que tem uma energia vital do rim mais desgastada, começa a aparecer os medos. E é aquilo que eu falei, como a gente não é mais a mesma, a gente sente que o nosso corpo, apesar de saudável, tem alguns desequilíbrios, às vezes um desequilíbrio motor, às vezes um mal-estar, uma tontura que te dá medo de sair sozinha na rua, de dirigir um carro, né, de viajar sozinha, né? Aquela autonomia que você tinha agora deixa de ter. Isso é perfeitamente comum e normal e a gente pode muito bem tratar com homeopatia e fitoterapia chinesa para fortalecer.
E é lógico que tem algumas condições que nós não queremos ser heroínas, né? Superar tudo, não importa a minha idade, eu vou viajar sozinha. Eu tenho 80 e tantos anos, eu pego um avião e vou sozinha. Também temos que ter bom senso, né? Com 80 e poucos anos, seu rim não tá uma maravilha, por melhor que você esteja. Então é sempre bom, viaje sim, claro, mas vai com alguém. Um toma conta do outro, está em 2, 3 pessoas é melhor, né? Se acontece alguma coisa, tem alguém para te ajudar, né? Então tem que ter bom senso também. Mas eu estou falando de pessoas até muito mais jovens que são incapacitantes, que travam a vida, tá bom? Então é isso. Então, quem mais está perguntando? Foi como fazer se a pessoa tem medo até de remédio? Tem pessoas que têm medo de tudo, né? Aí entra a calcária carbônica também, né? Tem medo de remédio, mas acaba tomando o remédio por medo do remédio, para não ter medo. Então fica o medo em cima do medo. Cada um tem um tipo diferente de medo, uma história de vida diferente, uma energia do rim diferente, e a gente vai ter que lidar com cada caso individualmente, mas a compreensão que vocês têm que ter a respeito do medo, essa eu dei aqui para vocês, né? O pavor, olha, a Lourdes falando que está se libertando, que ela teve pressão 18/10 e fiquei com pavor de medir pressão. Então, medo do medo, também tem isso, né? Medo de medir pressão, medo do avental do médico, né? São medos que a gente cria na nossa cabeça. E o pior é que a gente alimenta o medo. Em vez da gente tirar o medo, trabalhar a nossa cabeça para nos libertar desse aprisionamento, dessa falta de liberdade que o medo gera, a gente aumenta o medo, fugindo das situações. Então eu tenho medo de medir a pressão, então eu não meço a pressão, aí a pressão sobe. Ou então eu vou para medir a pressão, fico nervosa, a pressão aumenta. Eu saio do médico, a pressão cai. E aí nós temos muitos medos, muitos medos. Medo de errar, medo de falhar em pessoas jovens é muito frequente, muito frequente. Eu não vou arriscar, eu não vou disputar, porque se eu disputo eu corro o risco de perder. E se eu perder, como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir pequeno, eu vou me sentir inferiorizado, as pessoas vão me criticar, vão me julgar. Então eu não arrisco, eu não vou perder. Eu não vou arriscar, eu não posso perder. E vira um medo crônico. E é aquele medo mesmo a pessoa trabalha como um louco, realiza exatamente tudo e quem leva a fama é o chefe, que é mais ousado e não tem medo. O chefe leva a fama de ter feito aquele serviço, aquele trabalho. Então, é muito desgastante viver com medo. E o medo, ele pode gerar ansiedade, porque ele mexe com o meridiano do coração. Então, você fica o tempo todo com medo, gerando ansiedade, que gera mais medo. E aí é o caminho da síndrome do pânico, aonde a tua suprarrenal começa a disparar montes de pulsos de adrenalina, porque o teu cérebro, ele está entendendo que você está correndo risco. Então, ele estimula a tua suprarrenal a liberar a adrenalina, que é um hormônio para te proteger do ataque. Então, o leão está vindo atrás e você está correndo. O leão está vindo atrás e você está correndo. O teu cérebro acostuma tanto a te proteger do leão, que quando você não tem leão, que você está de férias na praia, você tem síndrome do pânico. Começa a disparar o coração, tá tudo maravilhoso, o sol, você está estendida na cadeira da praia, maior paz, e você dispara o coração, começa a tremer, tem tontura, tem onda de calafrio no meio do sol. E aí o que é? A tua adrenalina, o teu cérebro achando que naquele momento ainda você tem risco de vida. Dispara a adrenalina, aquilo fica 15, 20 minutos na circulação, a sensação de que você está morrendo, de que você não tem controle, mas não é. Você olha para trás, não tem leão, mas o cérebro está completamente desregulado.
E por que o cérebro está desregulado? Porque o rim não está bom. Porque é o rim que rege o cérebro na medicina chinesa. Então, é isso. O medo em cima do medo, o desequilíbrio em cima do desequilíbrio. Então, medo de temporal, de vento. Também tem medicamentos homeopáticos para isso. Fósforos pode ser um bom medicamento para temporal, para trovoada, né? Assim, são muitas vulnerabilidades. O importante é a gente tentar entender qual é o maior e como isso começou, quando isso começou. E de que forma eu posso trabalhar isso para que a gente consiga ter mais paz. Eu acho que a força da oração e da fé é algo que nos conecta a uma força maior, e essa sensação de que nós somos olhados, cuidados e protegidos diminui muito o medo. Diminui muito o medo. Então, se você gostou dessa live, assim que nós terminarmos, eu vou compartilhar a live no meu canal do Instagram, amanhã estará no YouTube. Por favor, compartilhem com as pessoas, porque tem muita gente com medo. Até porque nós somos obsediados pela televisão, obsediados pelas notícias ruins, pelas pessoas negativas, né? Tem pessoas que convivem com a gente no dia a dia, na academia. Eu tenho uma senhora na academia, ela tem 83 anos, ela é ótima, mas ela é negativa demais. Tudo dela é uma coisa muito péssima. A fulana de tal faltou, deve estar muito doente, por isso que não veio. Tal coisa aconteceu, porque o pior sempre acontece. Então, esse tipo de observação negativa vai, mesmo que você não seja uma pessoa impressionável, só de escutar isso, enjoa, né? E também a pessoa que é viciada em desgraça da televisão, então, isso vai ter medo, vai ficar restrita. O pior é que as pessoas de idade que não gostam de sair de casa acabam ligando a televisão a tarde toda e vendo esse tipo de espetáculo, né? Que não resolve nada, não adianta nada. Gente, agora eu queria fazer uma vivência com vocês, rapidamente. Por favor, fechem os olhos, sentem, acomodem direitinho, não deitem. Senta na poltrona, senta na sua cama, num lugar que você põe os pés no chão. É importante ter os pés no chão agora. Então, eu gosto muito de Maria. Quem não gostar de Maria, da mãe de Jesus, pode substituir por uma energia, por uma força criadora que vem do céu, por Deus, por quem você quiser. Então, a Maria fortaleça nossas raízes. Então, vocês encostem, coloquem as mãos sobre o colo, as pernas, respire suavemente, sinta o ar entrando e saindo. Para tudo, gente. Vamos fazer isso. Depois vocês escrevem. Respire suavemente. Inspira pelo nariz. E quando você inspirar pelo nariz, tenta colocar o umbigo lá na frente. Tenta fazer uma respiração abdominal. Inspira, jogando o umbigo lá na frente. Expira, puxando o umbigo lá atrás. De novo. Expira, puxando o umbigo lá atrás. Devagar. Faça respirações abdominais. Você vai nutrir o centro, o portão da sua vitalidade, que está lá atrás do umbigo, e dessa forma você vai nutrir as duas artérias renais.
Inspira, estufando o umbigo lá na frente. Expira, puxando o umbigo lá atrás. Agora, relaxa. Leva a sua atenção para a região dos rins, bem lá nas costas, perto da sua cintura. Põe atenção na região dos rins. Nós sabemos na medicina chinesa que essa região dos rins lá atrás, na altura da cintura, tem a nossa força vital, a nossa fé silenciosa, a nossa coragem escondida, essa coragem escondida até de nós mesmos, está nessa região lombar, a região dos rins. Então você imagina ali uma luz azul escura, bem brilhante, neon, um azul forte, carregado, neon, nos dois rins, na altura da região lombar atrás. Essa luz é a sua essência vital. Essa luz é a luz da sua criação, do momento da sua fecundação, que está com você até hoje. No momento da fecundação, no útero da sua mãe. A explosão de luz que aconteceu naquele momento é o Big Bang da criação. Essa luz ficou nos seus rins, principalmente no seu rim direito. Então essa luz brilha, é o dom que Deus lhe deu quando você foi criado. E se você nesse momento estiver com medo, pode ser algo pequeno ou algo muito grande, ofereça nesse momento esse medo agora a Maria, a Deus. É nesse momento, tirando dessa região o seu medo, entregue-o ao coração imaculado de Maria. E diga com o coração: Maria, fortalece minhas raízes, me ajuda a lembrar que eu não estou sozinho ou sozinha. Maria, fortalece minhas raízes, me ajuda a lembrar que eu não estou sozinha, que minha vida está nas mãos do Altíssimo. A minha vida, o milagre da minha vida pertence ao Altíssimo, por isso eu não estou sozinha. Entrega esse medo ao Altíssimo. E agora eu lembro do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deixa essa certeza se espalhar pelo seu corpo todo como um bálsamo. Imagina essa luz azul marinho, azul neon, muito brilhante, subindo pela sua coluna, chegando, subindo, subindo, como Maria, a Virgem, Mãe Imaculada, estivesse colocando essa luz com as mãos dela, subindo a sua coluna, chegando até a sua cabeça, passando por cima da sua cabeça e descendo pela parte da frente do seu corpo, parando no seu coração intensamente, na morada da sua alma, que é o seu coração.
Essa luz brilha intensamente, te acalma, te dá paz, força, calma. Deixa essa luz percorrer todo o seu corpo até o seu abdômen, suas pernas, seus pés, voltando pela parte de trás da perna, chegando até os rins novamente. E você hoje, nesse momento, entrega completamente o seu medo nas mãos do Altíssimo, está envolta na luz azul da paz mariana, da paz divina. E lembre-se, o medo, ele pode bater à sua porta, mas é a fé que decide se ele entra. Prestem atenção nisso. O medo pode bater à sua porta, mas é a fé que decide se ele entra. Então, quando você abrir os seus olhos agora, você vai lembrar disso. O medo, ele pode bater à porta, mas é a fé que decide se ele entra. Que isso esteja com vocês essa noite. Não esqueçam disso. Cuidem-se, amem-se. Se conectem com o divino sempre, confiem, se entreguem. Abram os olhos, mexam as pernas, as mãos. Muito bom, gente. Que bom estar com vocês essa noite. Vou lembrar que eu vou compartilhar assim que terminar essa live. Eu vou compartilhar no Instagram. Amanhã estará nos nossos canais do Facebook, YouTube e no podcast. Bom, acho que 2 ou 3 pessoas ligaram aqui hoje pedindo promoção da live. Tá bom, então nós vamos fazer, mas vai ser só quarta, quinta, sexta não? Por enquanto eu não tenho nada. Então, quarta e quinta nós vamos abrir 5 vagas, mas eu vou pedir encarecidamente. Infelizmente, pessoas ligam, reservam o horário e não vêm. Não façam isso. Vocês não prejudicam só a mim, mas prejudicam quem perdeu a oportunidade. Então, nós vamos dar R$260 de desconto. De R$960 por R$700. Nós estamos fazendo isso quando a gente pode fazer isso, quando tem vaga no consultório que eu consigo fazer. E posso dividir em 2 vezes. Mas, por favor, não fiquem de abuso, eu acho isso um desrespeito. Então, a pessoa faz a reserva do horário e não aparece. Isso, eu fiquei muito triste na última promoção, que eu acho que não foi nessa live. A gente sempre procura ajudar quem quer, sempre procura, não dá para fazer mais do que isso. Mas, por favor, respeitem. Então, eu vou divulgar o telefone. Nós temos 5 ou 6 vagas, não sei. As primeiras 5 vagas vão ficar com os horários disponíveis para quarta e quinta-feira, para sexta não. Deixem o telefone. Eu assisti a promoção, eu estava na live, e amanhã de manhã, quando a Patrícia chegar, ela vai ligar para vocês, para agendar o horário. No WhatsApp? No WhatsApp, vocês vão ligar no WhatsApp aqui do consultório, que é o DDD 11 9
9132 perdi o telefone. 99132 9251. Tem hora que falha, no fim do dia já não dá. 99132 9251. Você fala, assisti a live e quero desconto. Se a gente não conseguir que você fique entre as 5 primeiras, a gente vai guardar o seu telefone e quando tiver uma oportunidade a gente entra em contato, quando tiver outra promoção, tá bom? Espero estar ajudando vocês. Todos nós nos ajudamos, na verdade, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria esteja conosco, Nosso Senhor, e me aguardem, né? Porque estarei com vocês daqui a 1 mês em outra live. Quem quiser sugerir algum tema para a próxima live, eu agradeço, porque nós temos que ter muita criatividade para as lives, tá bom? Gratidão profunda, me emocionei com o exercício, amo a nossa mãezinha, Mãe de Jesus, eu também amo muito, muito, muito. Gratidão a Regina Franzotti, Vera, Delza, a Rita, obrigada, Suzana, Clarice, a Lúcia também tá. Sônia, a Lúcia, Margarete, que amor, olha, amor à vida e à natureza, olha que lindo. Lília, querida, a Silvana, todas queridas, né? Tem outros que eu não conheço aqui. Gente, fiquem com Deus. Espero que vocês aproveitem essa noite em paz. Tenham uma linda noite de sono. Um grande beijo. Até a próxima. Boa noite.